Hoje nós vamos mergulhar em uma das áreas mais fascinantes da matemática, a geometria diferencial. Mas calma, não se assuste com o nome. Pense nela menos como uma matéria de prova e mais como uma linguagem secreta que descreve a forma do nosso universo, sabe? Desde a rota de um avião até a força da gravidade. Para começar, vamos com uma pergunta bem simples. Então, vamos lá. Qual seria o caminho mais curto entre Nova York e Tóquio? A nossa intuição grita para a gente pegar um mapa e traçar uma linha reta, não é mesmo? Mas será que o mundo é tão simples assim? Pois é, a resposta é um pouco diferente do que a gente imagina. No mapa plano, claro, parece uma reta, mas o nosso planeta, que é uma esfera, a história é outra. O caminho mais curto, na verdade, é um arco que sobe lá em direção ao Polo Norte, passando por cima do Alasca. E essa simples rota de avião já nos joga direto no coração do problema da geometria diferencial. Como é que se faz matemática, como se mede distâncias e ângulos num mundo que, no fundo, não é plano? A primeira grande ideia que a gente precisa entender é a de uma variedade. A Terra é o exemplo perfeito. Para nós, aqui na superfície, o chão parece plano. Mas se a gente se afasta, se vai para o espaço, vemos a curvatura do planeta. Essa é a essência de uma variedade. Algo que parece plano de pertinho, mas que, no geral, é curvo. E o mais incrível é que esse conceito não serve só para o nosso planeta. Ele vai muito, muito além. A teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, descreve o próprio universo como uma variedade de 4 dimensões, o tal do espaço-tempo, que também é curvo. Então, peraí. Se o nosso mundo é curvo, aquela definição de linha reta que aprendemos na escola simplesmente não funciona mais como antes. A gente precisa de uma atualização, de uma versão nova. E essa atualização tem um nome: geodésica. Uma geodésica é basicamente o que uma linha reta gostaria de ser numa superfície curva. É sempre o caminho mais curto entre dois pontos que estão próximos um do outro. E é aqui que tudo se conecta de um jeito lindo. Numa folha de papel, que é plana, a geodésica é uma linha reta, como a gente espera. Agora, numa esfera como a Terra, a geodésica vira um grande círculo. E adivinha só, é exatamente essa rota que os aviões seguem. Ok, beleza. A gente já tem uma nova reta. A pergunta que vem em seguida é: como é que se mede matematicamente o quão curvo um espaço é? Como a gente coloca um número nisso? A resposta vem com uma ferramenta chamada curvatura gaussiana. É um número que nos diz, em qualquer pontinho da superfície, o quão dobrada ela é. E essa curvatura pode ser positiva, zero ou negativa. Uma esfera, por exemplo, tem curvatura positiva em todos os seus pontos. Pense nas linhas de longitude de um globo. Elas começam paralelas lá no Equador, mas são forçadas a se encontrar nos polos. Elas se curvam uma em direção à outra. Uma folha de papel plana, por outro lado, tem curvatura zero. Aqui, linhas paralelas continuam paralelas para sempre. É a boa e velha geometria que a gente aprendeu na escola, o mundo euclidiano. E tem também a curvatura negativa. O melhor exemplo é uma sela de cavalo, ou até uma batata Pringles. Nesses casos, as linhas se afastam umas das outras. Com isso, a gente tem um vocabulário visual completo para entender a geometria. E aqui vem a parte que é simplesmente genial, a grande sacada de Carl Friedrich Gauss com seu teorema notável. Ele provou que a curvatura é uma propriedade intrínseca. O que isso significa? Significa que um ser vivo hipotético, vivendo em duas dimensões, numa superfície, poderia medir a curvatura do seu próprio mundo sem nunca precisar olhar de fora do nosso espaço 3D. É uma ideia revolucionária. Para conseguir trabalhar com todas essas ideias novas e poderosas, variedades, geodésicas, curvatura, os matemáticos precisaram criar um kit de ferramentas completamente novo, um jeito de fazer cálculo nesse mundo curvo. Porque o problema é sério. Se o espaço se dobra e se estica de um ponto para o outro, como é que se mede distâncias? Ou pior, como se compara a direção de uma seta aqui com a direção de outra lá longe se o caminho entre elas é todo torto? A primeira ferramenta é o tensor métrico. A melhor analogia é pensar nele como uma régua que se adapta. Em cada ponto do espaço, ele nos diz exatamente como as distâncias funcionam naquele lugar. É a base de toda a medição. A segunda ferramenta é a derivada covariante. Se o tensor métrico é a régua, a derivada covariante é como um GPS para vetores. É ela que nos permite transportar a informação de direção de um ponto a outro, levando em conta toda a curvatura do caminho para fazer a correção. E agora a gente chega no clímax da nossa história.
É aqui que toda essa matemática que parecia tão abstrata encontra o seu palco mais grandioso, a própria estrutura do universo. Lá em 1915, Albert Einstein usou a linguagem da geometria diferencial para virar nossa ideia de gravidade de cabeça para baixo. A primeira parte da ideia revolucionária dele foi esta: a presença de massa e energia como o Sol deforma o tecido do espaço-tempo ao seu redor. E aqui vem a segunda parte, que fecha o ciclo de um jeito brilhante. Planetas como a Terra não estão sendo puxados pelo Sol, eles estão simplesmente seguindo o caminho mais reto possível, ou seja, uma geodésica, através desse espaço-tempo que o Sol curvou. Em outras palavras, gravidade é geometria. E tudo isso é resumido de forma elegante na equação de campo de Einstein. Não precisamos resolver, só entender a história que ela conta. O lado esquerdo da equação descreve a geometria do espaço-tempo, o quão curvo ele é. O lado direito descreve a matéria e a energia que estão ali. A equação é a regra que conecta os dois. Matéria diz para a geometria como se curvar e a geometria diz para a matéria como se mover. Mas a influência dessa linguagem vai muito, muito além da astronomia. Hoje, a geometria diferencial é uma ferramenta essencial para descrever e construir o nosso mundo moderno de inúmeras maneiras. Ela é usada em computação gráfica para criar os mundos virtuais de filmes e jogos, em robótica para planejar movimentos eficientes e até em machine learning para encontrar padrões em quantidades gigantescas de dados. É uma linguagem universal da forma e do espaço. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. A geometria nos mostrou que a gravidade é, na verdade, a forma do espaço-tempo. Então, o que mais sobre a nossa realidade é, no fundo, apenas uma questão de geometria? Fica aí a reflexão.